Então, nós temos aqui uma fala. A leitura é uma construção cultural. E o que significa isso? A leitura é uma construção cultural. O que significa que ela foi uma invenção da humanidade. Tinha ali o principal objetivo, que era registrar o que falamos. Mas a leitura, a leitura e a escrita, ela trouxe muitos benefícios para a humanidade e ainda traz muitos benefícios. Mas isso significa que nós não estamos preparados para a leitura. Não está no nosso genoma aprender a ler naturalmente. É diferente da fala que, se formos expostos desde bebezinho a uma interação com pessoas falando, se comunicando, dialogando, nós vamos aprender a falar naturalmente. E já foi comprovado aí por até acontecimentos que houve na humanidade, de crianças que não tiveram contato com pessoas, que foram criadas por animais, né, que foram abandonadas na floresta, eles não desenvolveram a linguagem, eles não conseguiram desenvolver a fala. Então, mesmo não sendo expostos, né, a pessoas falando, é possível não desenvolvermos. Mas se formos desde bebezinhos, expostos a um ambiente onde as pessoas estão falando, se comunicando, nós aprendemos a falar. Então, o que nós temos que ter consciência? O cérebro, ele não nasceu para aprender a ler e nem escrever. E isso a neurociência trouxe para a gente, essa descoberta, que precisamos de um ensino explícito e sistemático para poder construir as redes neurais necessárias para aprendermos a ler. Porque não é um processo natural, foi uma invenção da humanidade. Então, aqui tem um conhecimento que é a arquitetura cerebral da leitura. Essa arquitetura cerebral da leitura, ela é de uma pessoa que já aprendeu a ler. Então, já tem aí as redes neurais já construídas. Então, como é que tem um neurocientista, o Stanislas Dehaene, ele fala, né, dessa caixinha de letra nesse ponto vermelho, que ali no occipito temporal ventral, occipito, lembra que é aqui a entrada visual, ali do lobo occipital, né, e temporal, porque ele pega assim, um pouco aqui do lobo temporal, né, e ventral porque é mais profundo ali essa parte. Então, nasce, quando a pessoa aprende a ler, o que eles chamam de caixinha de letra. Então, assim, quando a gente vê a letra ali pela entrada visual, nesse pontinho azul, ele manda essa função para a caixinha de letra, né? Ele manda esse sinal ali para a caixinha de letras, que é essa área vermelha, e essa área vermelha, ela vai acionar para a área do significado, né? E, ao mesmo tempo, paralelamente, para a área da pronúncia, da área fonológica, né? Onde a gente ouve, né? Então, assim, paralelamente. E aí, antes dessa área ali, onde é esse ponto vermelho, da caixinha de letra, nós tínhamos, era uma área responsável pela o reconhecimento de faces, reconhecimento de objetos, e isso, a neurociência trouxe essa explicação de por que as crianças, na fase inicial da leitura, que elas estão ali, bem naquela fase inicial da aquisição da leitura e da escrita, elas escrevem espelhados, porque aquela área ali que está tendo uma reorganização, né, era onde a gente reconhecia os rostos, reconhecia os objetos, e como é que é esse reconhecimento? Se eu tenho uma caneca e ela está deitada, se ela está emborcada, ou se ela está com a alça para o lado ou para o outro lado, ela continua sendo uma caneca, porque a gente reconhece a imagem em qualquer posição. Com as letras é diferente, porque a letra, se ela mudar de posição, ela pode até ser outra letra. Então, assim, ela tem uma posição
sua própria. Então, as crianças nessa fase inicial, como essa área do cérebro era para reconhecimento de rosto, e ela foi reorganizada, não significa que quando aprendemos a ler, a gente perde essa reconhecimento. A gente precisa reconhecer ainda os rostos, os objetos, né? Só que é reorganizada essa área para mais um pouquinho para acima do cérebro. Então, é explicado por que que as crianças nessa fase ali inicial escrevem espelhado. E aí, logo em seguida, não é uma dislexia, não é um problema de aprendizagem, é por causa desse processo, desse funcionamento do cérebro. Então, mais uma vez, quando a gente recebe ali, que a gente vê a letrinha, entra ali pela entrada visual, paralelamente, vai para essa caixinha de letra, e depois dessa caixinha de letra, vai ali para as áreas do significado, a gente vai fazer uma busca se a gente já conhece aquela letra ou não, e logo em seguida a gente vai para a pronúncia dessa letra, o som que essa letra representa. Então acontece de forma paralela e ao mesmo tempo essa arquitetura da leitura. Então isso não é uma invenção, não é um achismo, foi uma descoberta, né, da neurociência. Como hoje a tecnologia está muito avançada com os aparelhos de neuroimagens, como eletrocefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, eles podem observar esse processo em tempo real. Fizeram muitas pesquisas, até com crianças de vários países, adultos que ainda não eram alfabetizados. Então, pôde-se ver isso empiricamente ali, fazendo o teste com essas pessoas, né? Não é achismo, não é uma teoria, como era há 100 anos atrás, né? Que a gente não tinha esses equipamentos tão modernos. Então, os neurocientistas, eles estudavam cérebro de pessoas que já morreram, né? Então, não tinha essa tecnologia que poderiam ver as funções, as partes do cérebro que estão sendo motivadas, que estão sendo estimuladas, bem naquele momento onde estamos aprendendo a ler, bem no momento onde está acontecendo o processo de leitura. Então, não é uma teoria, não é um achismo, né? Eles não estão tirando isso da cabeça deles. É comprovação. Então, eu tenho essa informação agora, como é que é esse processo, então eu tenho que ser clara na hora do meu ensino. Por isso, a aprendizagem da leitura, ela exige um ensino explícito. Eu preciso explicar o que eu vou ensinar para o meu aluno. Eu preciso dizer para ele, hoje nós vamos aprender essa letrinha, essa letrinha, essa letrinha, né? Fazer relação entre o som dela para mim. Criar essas sinapses, que antes essas áreas funcionam distintamente. Não tem as conexões neurais entre elas. Por quê? Porque o cérebro não é preparado para a leitura. Então, nós precisamos criar essas redes neurais entre essas áreas tão importantes. Então, tanto a criança quanto o adulto se beneficiam com práticas que integram a linguagem oral à escrita. Programas de alfabetização eficazes devem incluir atividades multissensoriais, olha aí, multissensoriais. Por quê? Porque a gente vai envolver ali tanto a entrada visual, a audição, né, o tato. Lembra lá os lobos, como é dividido o nosso cérebro? Então, a gente precisa de todos esses sentidos, né? Os 5 sentidos são importantíssimos para a aprendizagem. Então, nossas atividades, na hora do ensino da leitura, a gente precisa trabalhar os 5 sentidos para fazer essas conexões importantes entre essas
esses pontos que antes não tinham essas conexões. Então, um ensino sistemático, eu preciso ensinar do menos complexo para o mais complexo, organizado, fazendo uma progressão. Sabe? Eu não posso trazer atividades que eu ainda vou ver se vai dar certo. Trabalhar no amadorismo, no achismo. Não. Se eu tenho todo esse conhecimento que a neurociência trouxe, então eu vou traçar a minha meta dentro desses conhecimentos. Se o primeiro passo para a leitura, primeiro passo, isso já é comprovado, primeiro passo é eu ensinar o sistema alfabético, relação, letra e som, é o que eu preciso ensinar para que essa arquitetura cerebral da leitura seja construída. Vamos para o próximo slide.